Olá, meu nome é Joxon e eu vou estar agora apresentando a atividade de banco de dados solicitada pelo professor Patrick. A atividade consiste em alterar um script que ele enviou para que a gente consiga conectar no banco de dados e fazer uma pesquisa, uma busca. No caso, a gente vai ter que usar o JDBC, que é um gerenciador de driver do Java, juntamente com o HSQLDB, que é um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. A gente vai precisar entrar no banco de dados e listar os nomes dos clientes e os filmes que esses clientes alugou, sem repetição. Bom, o meu código é esse aqui, como vocês podem ver, e como eu disse, esse código foi disponibilizado no Classroom para gente, mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Primeiro, ele está importando algumas bibliotecas que a gente vai utilizar. Aqui em cima a gente apenas está dizendo onde está o arquivo dentro do programa, dentro da organização de pastas. No primeiro método, o método do construtor aqui, a gente está fazendo o programa todo, então não importa muito. Mas aqui a gente define algumas variáveis. Primeiro, o user, que é o usuário que a gente vai utilizar para se conectar ao SGBD. A URL, no caso, a URL do banco de dados que o SGBD vai localizar para abrir. A gente está usando aqui o JDBC, que é o gerenciador do driver. O HSQLDB, que é o driver. E dizendo onde está o banco de dados. No caso é uma pasta fora do projeto que eu estou mexendo aqui, numa pasta chamada BD, e locador é o nome do banco de dados. Logo em seguida temos o driver URL, que é o caminho que o sistema vai procurar o driver que a gente está chamando aqui. Passou a moto aqui, eu tive que pausar. Enfim, primeiramente a gente vai instanciar um objeto que a classe é chamada de driver URL, que no caso é essa daqui, essa que a gente definiu aqui. Depois a gente vai conectar com o banco de dados, usando a URL e o user que a gente já definiu. A senha é vazia porque esse banco de dados não tem senha. Depois a gente vai criar um statement, que é justamente a query que a gente vai criar. E aqui a gente vai, nessa variável SQL que tem aqui embaixo, a gente vai estar descrevendo ou escrevendo, propriamente dito, a nossa pesquisa. Eu vou explicar agora como é que essa pesquisa está sendo escrita. Primeiramente a gente começa com select, que é a projeção que a gente vai usar. Distinct, que é a palavra reservada que diz que, para evitar repetições, temos aqui c.nome, que no caso é cliente.nome, porque logo mais à frente eu dou um apelido para clientes que é C, e pego o atributo nome dessa tabela. E também nomeio isso de cliente, que a gente vai utilizar depois para imprimir. A gente também pega os nomes dos filmes. Da mesma forma, eu apelidei os filmes de F e apelidei o f.nome de movie. Depois a gente vai começar a dizer quais tabelas a gente vai utilizar. Primeiro, eu peguei a tabela clientes e juntei com a tabela locar, utilizando o login de clientes e o login cliente FK da tabela locar. Depois peguei essa tabela que a gente criou e juntei com outra, no caso a tabela unidades, dei o nome de U e juntei o código da unidade com o código unidade FK da tabela local. Depois peguei toda essa junção e juntei mais ainda com a tabela filmes, utilizando o código do filme e o código do filme FK da tabela unidade. Depois a gente
Depois guardamos isso dentro de uma variável chamada resultado. No caso, a gente pega o statement e executa uma query, qual query, a que a gente acabou de dizer, e a gente imprime esses dados que a gente está procurando. No caso, aqui temos um print só para a gente organizar direitinho. E logo em seguida temos um loop. Nesse loop, a gente vai... Enquanto tiver um item para ser lido, a gente vai imprimir esse item. No caso, ele pula o primeiro item, que é o esquema da tabela, então não precisamos imprimir isso. Aqui dentro do looping, a gente pega o resultado e a linha do resultado que a gente tá vendo. Pegamos o dado cliente e o dado filme, que no caso é o nome do cliente e o nome do filme. Bom, aqui embaixo é apenas algumas exceções para caso o problema dê alguma falha e retornar para a gente saber o que é falha. Eu vou agora rodar o programa para explicar melhor. Exemplificar melhor, eu acho. Bom, aqui temos o nome de todos os clientes que alugaram filmes e os filmes que eles alugaram. No caso, aqui podemos ver Bernadette Carvalho alugou Titanic e Verônica Decide Morrer e O Poder dos Seis. Da mesma forma, todos os outros clientes que alugaram coisas. Bom, o código é esse e a funcionalidade é essa. Eu sentia uma dificuldade quando estava começando a realizar essa atividade, porque eu não sabia direito como colocar o SGBD que eu estava usando dentro do código para utilizar ele. Porque eu baixei o HSQLDB, cliquei e comecei a mexer com as queries para ver o resultado, né? Para depois passar para o código. Nisso eu esqueci, ou não sabia, esqueci, sei lá, que tinha que colocar o programa .jar dentro da pasta que eu estava fazendo meu projeto. Isso demorou um pouco. Outra coisa é que essas coisas de arquivo, posicionamento de arquivos, essas coisas, deu um trabalho para identificar, mas depois que eu peguei o jeito, pela própria interface do SGBD, já foi mais tranquilo. No mais é isso, e essa foi a minha apresentação.